Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo e tive a iniciativa de gravar um vídeo específico sobre a educação ao longo da vida. Por quê? Primeiro que é uma coisa muito nova, que nós todos não sabemos ainda como desenvolver e conseguimos recentemente um avanço na legislação brasileira, aprovando dentro da Lei de Diretriz e Base da Educação a inclusão da educação ao longo da vida como responsabilidade do sistema educacional. E como é uma lei nova, de minha autoria, e também uma questão ainda não desenvolvida no nosso país, quero, a partir desse momento, trazer algumas informações que eu acredito que sejam muito pertinentes para os educadores das APAES, para as famílias das APAES e também para as pessoas com deficiência. Já colocando para todos vocês que estamos num processo ousado de implantação da educação ao longo da vida, que vai exigir que todos nós tomemos conhecimento do que realmente isso se trata e trabalharmos uma metodologia que possa ser bem-sucedida com retorno satisfatório para as pessoas com deficiência, principalmente o público que as APAES trabalham. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós não inventamos a educação ao longo da vida. Ela já existe e, inclusive, sendo executada em vários países do mundo. No entanto, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela trouxe dentro do seu contexto, no capítulo da educação, esta concepção. E, a partir disso, a discussão se ampliou. E o Brasil não tinha tomado ainda nenhuma iniciativa de como operacionalizar essa questão. Vamos lá, então, para entender o que a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência fala no artigo 24, que é o artigo da educação. Os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados-partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Com os seguintes objetivos: a. O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana. Olha aí nesse inciso. É garantido a todas as pessoas com deficiência o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima. B. O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais. C. A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. Só de lermos e compreendermos o que trata esse artigo da Convenção, entendemos que para a gente alcançar isto, nós temos que organizar um processo de formação, educação e aprendizado para a pessoa com deficiência que vai além daquilo que é previsto no sistema escolar. Sabemos que a escola se esforça para ofertar alguns tipos de conteúdos e desenvolvimento de habilidades, mas isso que fala na Convenção vai muito além daquilo que as propostas curriculares escolares trazem e promovem em termos de desenvolvimento para essas pessoas. Temos que lembrar, então, que esta convenção internacional ela foi assinada pelo Brasil. O país é signatário dessa convenção. E mais do que isto, esta convenção foi incorporada à Constituição brasileira, votada na Câmara e no Senado por 2/3 dos parlamentares e, felizmente, foi por unanimidade, todos aprovaram, e esta convenção hoje faz parte da Constituição brasileira. Então, esses preceitos que aqui nós referimos são constitucionais. Avançamos.
porque nós também depois criamos no Brasil a Lei Brasileira de Inclusão, conhecida por muitos como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, ela veio justamente para poder detalhar ainda mais aquilo que a Convenção Internacional já nos traz. Também não inventou nada, apenas desenvolveu melhor essas ideias, começando a dar ao Estado responsabilidades efetivas para o cumprimento da Constituição. Dentro da LBI, que foi aprovada em 6 de julho de 2015, nós temos no capítulo da educação, no artigo 27, a seguinte redação: a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Olha aí, mais um reforço. Desenvolvimento de todas as potencialidades. Todas as potencialidades. Pois bem, nós temos também o Plano Nacional de Educação, que é um plano que estabelece metas e diretrizes por uma década. E a Meta 4, que foi tão discutida e debatida na época, e todos vocês participaram efetivamente disso, traz para nós uma estratégia 4.12 que fala o seguinte: promover e articular intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar atenção integral ao longo da vida. Pois então, por tudo que nós falamos, nós já temos dentro do arcabouço legal brasileiro uma definição clara que as autoridades educacionais e os gestores educacionais e as secretarias municipais e estaduais e o MEC precisam assumir esta responsabilidade. Porém, estava ainda um vazio dentro da Lei de Diretriz e Base da Educação, porque é ela que, inclusive, define quem assumirá as reais responsabilidades para o desenvolvimento das ações educacionais. Então, nós apresentamos um projeto de lei que modifica a Lei de Diretriz e Base da Educação. E esta lei foi aprovada e sancionada em 6 de março de 2018, muito recentemente. E o que nós fizemos, então, na Lei de Diretriz e Base da Educação? Em primeiro lugar, nós colocamos lá no artigo 1º, aonde a gente já define quais são as premissas e diretrizes da educação, um novo inciso, o inciso 13, que fala: garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, porque a LDB não incorporava este conceito. Sendo assim, hoje, quando vamos planejar ou organizar o sistema educacional, temos que respeitar esta diretriz. Porém, vamos agora, dentro da LDB, definir quem que vai fazer tal questão. E aí nós demos responsabilidade à educação de jovens e adultos, que até hoje no Brasil ela tem tido a incumbência de suprir a necessidade de muitos alunos que não conseguiram concluir o ensino fundamental ou ensino médio na idade certa. E por isso buscam o EJA para poder ter a certificação desses níveis de ensino, facilitando a sua vida, tanto pessoal como profissional. No entanto, a gente ampliou o conceito da educação de jovens e adultos e introduziu
no seu caput e um novo parágrafo, dizendo o seguinte, ou melhor, no seu caput. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiverem acesso à continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. Isso é o que já existe. E acrescentamos, e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Com isso, a educação de jovens e adultos assume essa responsabilidade da oferta, dentro dessa modalidade, da educação ao longo da vida. Quando ele está inserido aqui, nós não restringimos isto apenas à pessoa com deficiência, mas a toda a população. No entanto, nós introduzimos no artigo 58, que fala da educação especial, um parágrafo terceiro. E esse parágrafo é escrito da seguinte forma: a oferta da educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados os incisos 3 do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. Com isto, dentro da Lei de Diretriz e Base da Educação, a modalidade EJA e a modalidade de educação especial têm a responsabilidade da oferta da educação ao longo da vida. Pois bem, se temos a princípio que resolver o processo legal hoje está resolvido. E agora temos que ir para a ação. Como estamos agindo daqui para frente? Antes de dizer de forma prática quais são os passos que estamos tomando, eu gostaria, em primeiro lugar, de abrir um grande parêntese e que os educadores que estão nos ouvindo e as famílias entendam claramente o que significa a educação ao longo da vida. Ela não é uma educação escolar. É uma proposta educacional que vai além da escola. E dentro deste conceito, que é mundial, não é um conceito nosso específico, é um conceito defendido pelos organismos internacionais e pelos países que já aplicam isto, ela está além da escola. Então, a educação ao longo da vida, ela não tem nada a ver com o percurso educacional escolar. É algo que está além. E, dentro deste conceito, valoriza muito a educação não formal e a educação informal, que são dois conceitos também que muitas pessoas desconhecem. A educação não formal é aquela educação que, inclusive, a gente programa, que ela pode ter uma estrutura de como desenvolvê-la, mas, como eu disse, ela não está dentro do conceito escolar. E, geralmente, a educação não formal, ela tem início, meio e fim. Por exemplo, quando uma pessoa, qualquer cidadão, resolve procurar um curso de língua, quer fazer inglês, quer fazer francês, ele matricula dentro de um curso que oferece a possibilidade de desenvolvimento de uma língua, e esse curso tem início, meio e fim. Tem uma metodologia de trabalho e tem um objetivo a ser alcançado. Porém, ele não é dentro da escola e ele pode ser ofertado para desenvolvimento de habilidade de uma nova língua que aquela pessoa deseja aprender. Esta é uma educação não formal. Nós temos várias outras questões que nós podemos procurar que estão dentro do conceito da educação não formal. Uma pessoa que quer aprender pintura, que quer aprender a bordar, que quer aprender música, que quer estudar sobre um determinado autor, sobre um músico famoso, sobre alguma coisa que ela nunca teve a oportunidade de fazê-lo, e ao longo da sua vida, em qualquer fase da sua vida, ela busca esse conhecimento para aprimorar seus conhecimentos, para facilitar o seu trabalho,
tentando acompanhar as exigências de um mercado, mas também para favorecer a sua qualidade de vida, porque ela tem um novo interesse sendo despertado ou um talento que ela nunca desenvolveu. A educação não formal, então, ela incorpora esses conceitos. Não é dentro da escola, ela vai ao encontro do desejo e das necessidades que as pessoas têm, e esse desejo pode ser para atender aquilo que ela necessita na sua vida cotidiana, no seu mundo do trabalho, ou pode ser um aprendizado para a sua qualidade de vida. Olha como isso é importante para as pessoas com deficiência. Quanta coisa ela pode vir aprender e desenvolver dentro do aspecto formal de ensino. O que é o outro conceito de educação informal? A educação informal é esta que todos nós temos desde que nascemos. São coisas que nós assimilamos no dia a dia, de olhar, de ver, de experimentar, que a vida nos ensina. E muitas pessoas aprendem muitas coisas nessa visão informal. E este saber não é reconhecido. Quantas pessoas, inclusive, são belos pedreiros, belos mecânicos e aprenderam isto na observação, com o outro, com a vida. E por ter habilidades, incorporaram isso na sua condição, na sua própria história. Porém, às vezes, eles não têm nenhuma certificação desse saber que eles construíram ao longo da vida. A educação informal, então, é a valorização desse aprendizado e que uma instituição educacional pode, se quiser, e a lei pode agora autorizar, ter o reconhecimento desses saberes. E a partir desse reconhecimento de saberes, essa pessoa, inclusive, a partir dali pode incorporar novos conhecimentos que aprimorem aquilo que ela aprendeu ao longo da vida. E também temos que aproveitar muitas pessoas que têm esse aprendizado informal para ensinar outras pessoas. No entanto, para que ela possa fazer isto, nós temos que ter um reconhecimento de saberes dessa pessoa, fazendo com que ela possa não só cooperar com outros, mas também buscar novas informações e conhecimentos para desenvolver ainda mais as habilidades que ele já tem naturalmente. Então, a educação ao longo da vida incorpora este conceito de educação não formal, mais a valorização da educação informal. Ambas não têm nada a ver com a educação formal escolar. Lógico que nós podemos dizer que a educação ao longo da vida, então, poderia ser o somatório da educação formal, que já é ofertada e obrigatória, com a educação não formal e com a educação informal, que pode ser valorizada ou acontecer na trajetória da vida de todos nós. Eu mesmo tenho muita coisa que eu gostaria ainda de aprender. E quem sabe, com essa nova proposição, um dia, no momento que for me permitido, ou que eu me der a permissão para isto, vou buscar um conhecimento que não seja necessariamente dentro da escola. Agora, como fazer? É o nosso desafio. Conceito novo. Não é previsto dentro do nosso sistema educacional. Não temos ainda experiências no Brasil exitosas ou experiências que a gente possa identificá-la para nos espelharmos. Estamos trabalhando agora no convencimento. Em primeiro lugar, já estivemos no Conselho Nacional de Educação discutindo esta questão, porque caberá em algum momento o Conselho Nacional ter alguma diretriz orientadora para o Brasil inteiro em relação a isto que a lei prevê. Estamos também negociando em Minas Gerais com o Conselho Estadual de Educação, para que possa conhecer projetos pilotos que nós estamos implantando em 3 APAES mineiras. Estamos implantando em Belo Horizonte, em Pará de Minas, em Poços de Caldas,
uma proposta de educação ao longo da vida construído pela Federação das APAES de Minas Gerais e que vamos apresentar ao Conselho Estadual de Educação para que seja autorizado pelo Conselho essas propostas como um projeto que tenha no futuro um reconhecimento. E a partir do reconhecimento desse projeto piloto, que eles chamam de projeto experimental dentro do Conselho Estadual de Educação, poderemos, após a conclusão do período previsto no projeto piloto, também temos uma resolução do Conselho Estadual normatizando esta questão. Em relação ao financiamento, ainda vamos ter que avançar. Lógico que nos dias de hoje o gestor municipal tem muita autonomia para a aplicação dos recursos financeiros e eles podem, inclusive, contribuir por esse processo de educação ao longo da vida, dentro da concepção de financiamento que nós temos hoje, principalmente com aqueles recursos próprios que o próprio Tesouro Municipal tem que aplicar dentro da educação. No entanto, nós estamos já trabalhando para que a lei do Fundeb possa também incorporar este conceito para facilitar o processo de financiamento. Não sei se todos sabem, a lei do Fundeb que nós temos hoje, ela tem um prazo de vigência que encerra em 2020. Para quem não sabe também, Fundeb é o fundo que financia a educação básica no Brasil. E educação básica significa, a educação fundamental, a educação infantil fundamental e o ensino médio. É com esse recurso que o Estado brasileiro, e aí incluindo governos estaduais e municipais, financiam a educação básica obrigatória. Dentro desse conceito que eu disse para vocês, que em 2020 encerra o prazo de vigência do Fundeb, o Congresso Nacional começou a discutir, principalmente hoje na Câmara dos Deputados, a nova lei do Fundeb, através de uma emenda constitucional que deverá vigorar de forma permanente a partir de 2020, porque o Fundeb foi criado de uma forma transitória. E agora, a partir de 2020, nós teremos que ter um novo preceito constitucional definindo o Fundeb de uma forma permanente. Isso foi importante porque era um fundo novo, ele foi testado e agora nós temos como avaliar e propor um fundo permanente. E dentro dos debates que estão acontecendo, eu já levei a própria relatora da proposta hoje, que é a deputada Dorinha Seabra, do estado de Tocantins, que tem uma grande experiência na área da educação, para incorporar já também na proposta do novo Fundeb a questão da educação ao longo da vida. E está muito bem aceito e acolhido. Inclusive, alguns movimentos voltados à defesa da educação entendem e compreendem que nós temos que inovar também dentro do Fundeb a partir de 2020, fazendo prevalecer também essa educação não formal e informal. Dessa forma, nós temos os passos que estamos dando. E temos que ter passos muito seguros, envolver os conselhos estaduais. Estamos já trabalhando com outros estados da federação para que os conselhos também possam aprovar projetos experimentais. Estamos difundindo isso para outras federações de APAES em outros estados, para que elas possam também fazer articulação com o Conselho Estadual. Provavelmente terei uma fala no Fórum de Conselhos Estaduais, que foi uma proposta que surgiu dentro do Conselho Nacional de Educação. Eles têm reuniões, 2 reuniões ano, que reúne todos os conselhos estaduais e estamos esperançosos que eles vão incluir isso como item de pauta e já me convidaram de forma antecipada para a gente poder também levar o assunto. E é dessa forma que nós vamos modificando o que temos hoje para avançarmos naquilo que nós acreditamos e defendemos. Quero deixar bem claro que tanto na opinião do Ministério da Educação, que a gente tem tido reuniões periódicas, está do nosso lado para poder fazer essa defesa junto aos conselhos,
Dentro do Conselho Nacional de Educação, eles acreditam que eles devem definir uma resolução de diretrizes após esses projetos pilotos. Isso para nós é muito interessante, porque não vai ser uma resolução escrita em gabinetes ou sem a experiência prática. Nos foi orientado que seria fundamental esses projetos experimentais para que, quando eles concluírem, nós subsidiaríamos tanto conselhos estaduais como conselhos nacionais com experiências práticas. E aí sim a resolução terá um viés muito mais objetivo e esclarecedor. Então, dessa forma, eu acredito que tentei esclarecê-los do que vem a ser. Espero que vocês reflitam e, mais do que reflitam, vocês vão perceber que, para nós absorvermos esse novo conceito, nós temos que também mudar o processo de visão da educação que temos hoje, ampliá-los para o bem, inclusive, das pessoas. Concluindo também, quero dizer que tem várias experiências no mundo que já desenvolvem a educação ao longo da vida. Por exemplo, na Alemanha, ela é muito voltada para os migrantes, porque aqueles migrantes que chegam à Alemanha, para poder permanecer na Alemanha, eles precisam ter o domínio da língua alemã como uma condição. E também aqueles que não têm formação profissional ter um ofício para poder continuarem com visto permanente nesse país. Tem outros países, como a Suécia, por exemplo, que são países que estão bem à frente de todos nós. As pessoas espontaneamente, quando têm interesse sobre algum tema, levam esse tema ao governo, ajunta 4 ou 5 pessoas e o governo banca aquele curso que foi proposto pelas próprias pessoas, que visa geralmente qualidade de vida. Em Portugal, essas coisas também funcionam mescladas, tanto para qualidade de vida, como também com o olhar no mercado para facilitar o processo de aprendizagem das pessoas para o trabalho. E agora, no Brasil, nós vamos ter que encontrar o nosso modelo. E que, se não der para, nesse momento histórico, fazer para todos os adultos e pessoas que estão envelhecendo terem acesso à educação ao longo da vida, sustentado também pelo poder público, pelo menos que a gente focalize nos públicos vulneráveis, aqueles que não tiveram escolaridade e que querem desenvolver algumas habilidades, e também para o público de pessoas com deficiência, principalmente intelectual e múltipla, que muitas vezes não tem condição de um percurso educacional além do ensino fundamental. E é dentro dessa lógica que estamos trabalhando. Conto com todos vocês para compreender, para ler, e no momento exato a Federação das APAES, após este projeto experimental, elaborará um documento norteador e com certeza vamos capacitar toda a nossa rede. Um abraço, obrigado por ter nos ouvido.